Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é a nova parceira aqui do canal. Se você ainda não conhece eles, dá uma olhadinha no link aqui na descrição que eles estão com uma promoção exclusiva para vocês que acompanham aqui o canal. Você fazendo o seu registro por esse link e usando o cupom GARONE, quando fizer o seu primeiro depósito para começar a apostar, você recebe esse primeiro depósito em dobro. Ou seja, botou R$20, recebe 40, botou 50, recebe 100 para você brincar lá no site. Então aproveita essa promoção, clica aqui no link da descrição, faz o seu registro usando o cupom GARONE e divirta-se. Eu não consegui terminar de anotar tudo, mas acho que a maioria aqui é destro e esses são os canhotos. Reinaldo, do Goiás, gosto bastante. O Brock, do Cruzeiro, e o Luciano Castan, irmão do Leandro Castan. Eu marquei o canhoto porque muito se fala da possível saída do Castan, né? E aí você tem também uma possível saída do Graça por não ter ido bem na temporada, uma possibilidade, se tiver, talvez se surgir uma opção de uma possibilidade de venda, eu acho que é um cara que pode acabar encerrando a passagem dele pelo Vasco, assim como o André encerrou. Então é importante você ter uma reposição também de zagueiros canhotos. E você tem aqui já no topo os dois zagueiros do Goiás. Né? Falei aqui até em relação ao Tadeu, falei sobre o Goiás ter a defesa menos vazada do campeonato, e aí passa pelo Tadeu, mas passa também por essa dupla, Reinaldo e David Duarte, dois zagueiros que a gente falava aqui, né, da questão da idade, que entre 24 e 30 anos é o mais próximo do auge, né, que esse cara vai estar. Inclusive eu vi uma publicação do Futuri, quem não conhece, depois vai lá dar uma olhada. O Futuri, inclusive, presta serviço para alguns clubes, Botafogo, se eu não me engano, e que outro dia compartilhou exatamente isso, que a gente falava aqui, que a gente vem falando desde 2020, né, pelo menos, que essa questão até o Pássaro falou, só não cumpriu, né, que é a questão de você ter jogadores mais jovens, até 23 anos de idade, né, um terço, por exemplo, do elenco, pelo menos um terço formado por jogadores próximos do auge, ou seja, entre 24 e 30 anos, e aí um terço ali de jogadores que são um pouco mais experientes, entre 31 e 38, enfim, 31 para cima, né? E aí você vê o Goiás com a dupla de zaga no auge, né, ou entrando no auge aqui o Reinaldo e o David Duarte. Dois zagueiros, que é uma função que tem muito da parte física, tanto para uma retomada, uma recomposição, jogo aéreo, impulsão, ou até no embate físico, realmente, de você bater mesmo no centroavante, né? E os dois, no auge físico, 24 e 26 anos de idade, 1,86 m para o Reinaldo, 1,92 m para o David Duarte. E não à toa o Goiás teve a defesa menos vazada da competição, e o Reinaldo foi, inclusive, um dos melhores ladrões de bola, um dos maiores ladrões de bola da Série B. Aqui você vê a diferença muito grande. Alguém comentou do Natanael em relação aos laterais, né? Você vê aqui 110 para o Reinaldo, tá vezes 2, né? Ou seja, 55 desarmes no campeonato. E uma surpresa aqui, o Jansson, do Brusque, que eu confesso que não conhecia. Até queria assistir um pouquinho, talvez eu veja mais para frente, porque é um zagueiro que apareceu aqui e eu não tinha reparado nele ainda, né? Como eu falei aqui em relação ao William Formiga, e que apareceu muito próximo do topo. Né, apesar do Brusque ter tido uma das defesas mais... Aliás, a defesa mais vazada do campeonato. E aí te passa uma insegurança em relação a isso. Mas alguns números foram positivos. Eu não acho que seja a opção, não estou falando aqui para... é a melhor opção do mercado, não é isso. Mas acho que é um cara para ficar de olho. Né? Tá com 26 anos, vai fazer 27 no ano que vem. É um zagueiro alto, é um zagueiro forte. Alto volume de desarmes. Um percentual bom de passe, 96%, enfim. O volume alto de rebatidas, inclusive, falei do parâmetro mínimo, né, para goleiro e lateral. O de zagueiro foi o alto, foi ter mais de 200 rebatidas. E adivinha quais zagueiros não tiveram sequer 200 rebatidas na Série B? Exatamente, Leandro Castan, Ricardo Graça, Miranda, Hernando, enfim, todos os zagueiros do Vasco. E olha quantos zagueiros entraram aqui na lista. Olha quantos nomes do campeonato tiveram só de zagueiro, tá? Mais de 200 rebatidas. E eu falei aqui até no início da live, né? O que você entende como rebatida? A rebatida muitas vezes é o jogo aéreo. É o cruzamento para a área, o cara corta, o cara tira de cabeça. Então tá muito associado a essa questão física também do jogador. E aí a gente vai ver aqui altura.
1,86 do Reinaldo, 1,92 do David Duarte, Lucão do CSA, que é outro que muita gente falou, se não me engano, tá no futebol mexicano, jovem ainda, mais um que está no auge, 25 anos de idade, 1,87. Rafael Donato é outro zagueiro que muita gente comentou como possível, né, como a possibilidade dele jogar no Vasco e tal, o pessoal perguntando, né, se seria uma boa. 1,93 m, se eu não me engano, é o zagueiro mais alto dessa lista. É só ele e o David Duarte com mais de 1,90. Você tem o Renato Silveira, o Vila Nova, que eu falei aqui, um time que sofreu poucos gols na Série B. 2 zagueiros com no mínimo de 1,90 m. Como é que isso acaba tendo sim um efeito, cara? Eu sempre falo que futebol é também físico. Você não pode abrir mão disso. Né? Seja uma valência física que você pode trabalhar, né? Força, velocidade, etc. Ou seja, realmente do biotipo do cara ser mais forte, ser mais alto. Futebol é um esporte. E como todo esporte, você tem vantagens e desvantagens em relação à altura, peso, enfim. E principalmente em algumas posições. E no caso do zagueiro, então, para mim é primordial. E não à toa o Vila Nova, o Goiás, o próprio CSA, que teve uma defesa muito sólida também, fez uma boa campanha, o próprio CSA, tendo esses jogadores aqui da frente. Talvez a grande surpresa que eu falei aqui é o Jansson, do Brusque, que teve realmente um desempenho, o Brusque teve um desempenho muito ruim, ele conseguiu ainda assim ter números positivos. E, cara, desses, Reinaldo e David Duarte, muito improvável que saiam do Goiás, o Goiás subiu. E para mim o primeiro nome seria o Lucão. O Lucão é um jogador que tinha muita expectativa quando surgiu, né? O Lucão fez campeonato de Toulon com a seleção, deixa eu só confirmar aqui. Jogou Toulon de 2013. Seleção brasileira sub-17, Mundial sub-17, Mundial sub-20 em 2015. Base de São Paulo durante muito tempo. Foi pro Estoril. Passou no próprio Goiás, que a gente estava falando aqui do Goiás, de David Duarte e Reinaldo. E agora fez uma baita de uma Série B pelo CSA. É um jogador que eu acho interessante. Numa idade boa ainda, uma boa estatura, forte fisicamente e com qualidade com a bola nos pés. Eu acabei usando aqui como parâmetro que eu falei das rebatidas, mas a altura somou. A altura está somada aqui, né? A idade diminui e a altura eu somei, botei em centímetros. Entra desarme, entra interceptação. Interceptação é aquela antecipação, né? Muitas vezes da jogada. Então, não deixa de ser um desarme, né? Isso aqui é um desarme onde o cara não tá com a bola ainda. Rebatidas, o Lucão foi o líder de rebatidas. Foi o jogador que mais rebateu bolas na defesa. Percentual de passe muito bom, mais uma vez, 96%. 30% é um razoável para lançamento, bom. Fez gol, marcou 2 gols. E o CSA teve uma defesa... não foi top, né? Como foi Goiás, por exemplo, e Vila Nova, Botafogo, mas teve um bom desempenho também. Então, para mim, o primeiro nome aqui seria o Lucão. E eu acho que o Rafael Donato, apesar de já ser um cara mais experiente, de 33 anos, é um cara que já foi testado algumas vezes em Série B. Não é tecnicamente aquela relação do jogador com a bola. Um bom jogador, mas é muito forte. É um zagueiro que consegue se impor muito na defesa. Falei, não quer dizer que a zaga tem que ser Lucão e Donato. Mas eu acho 2 jogadores interessantes. Se você consegue trazer um cara de nível de Série A, né, um cara mais experiente, para você casar um desses para jogar junto, o outro ser reserva, eu acho que seria bom para o Vasco. Aí seria interessante, você teria a opção do Lucão, que tem força física e tem qualidade com a bola nos pés, e você tem o Donato, que é mais físico. É um cara bastante físico. E possivelmente não é tão caro. É dentro da realidade do que o clube pode pagar.